Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Que a boa mão de Deus te siga, te acompanhe e cuide de você onde quer que você esteja. No capítulo 15 de Lucas temos um relato muito interessante, onde diz que muitos publicanos e fariseus se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Porém, os fariseus e doutores da lei o acusavam dizendo: este homem come com pecadores. E é muito interessante porque nesse momento Jesus olha para eles e lhes propõe uma parábola. Então lhes propôs uma parábola. Qual de vocês é o homem que tendo 100 ovelhas e sentindo falta de uma, não deixa lá no aprisco as 99 e vai em busca dessa ovelha perdida? E quando a encontra, traz, coloca nos ombros, né? Cada tradução diz uma coisa, mas fica satisfeito, fica feliz e chama os amigos para fazer uma festa, porque afinal de contas encontrei a minha ovelha que estava perdida. Assim eu vos afirmo que haverá grande festa no céu por um pecador que se arrepende, até mais do que pelos 99 justos que não precisam de arrependimento. E aqui eu vejo uma ironia de Jesus, né? Ele, obviamente, ele não achava que aqueles caras eram justos e não precisavam de arrependimentos. Ele estava falando por 99 pessoas que se consideram justos e pensam que não precisam de arrependimento. E assim, eu trazendo essa coisa mais para cá um pouquinho, primeiro a gente não tem às vezes uma percepção muito clara de quem eram os destinatários das parábolas que Jesus fez no capítulo 15 de Lucas, né? A gente imagina que ele estava falando para os discípulos, embora ali estivessem os publicanos e pecadores e também os fariseus, eram para essas pessoas que ele falava principalmente para os fariseus e os doutores da lei, eram os caras que estavam ali para agredi-lo, para afrontá-lo, para acusá-lo de muitas coisas. Desculpe. Mas Jesus Cristo diz a eles, ele conta 3 parábolas, né? Nesse capítulo 15 de Lucas. Ele fala da parábola primeiro das 100 ovelhas, depois das 10 dracmas e depois dos 2 filhos, né? Que a gente chama a parábola do filho pródigo, e você pode chamar também a parábola dos filhos perdidos, né? Os filhos que não conheciam a Deus, porque um era semelhante ao publicano e pecador, os publicanos e pecadores que ali estavam, e o outro era exatamente a expressão dessa figura dos fariseus ali, dos doutores da lei. Então Jesus faz essas parábolas ali para falar sobre isso, sobre como é que o Pai trata, como é que o Pai faz conosco, né? Então quando ele fala que a festa no céu por um pecador que se arrepende, seja esse pecador um publicano, né, ou um fariseu, porque ambos são pecadores. E o problema é quando nós achamos que não somos pecadores. Esse é um fato assim cruel, uma coisa terrível, porque primeiro, a gente jamais vai verbalizar isso, jamais eu vou dizer, não, eu não sou pecador e tal. Não vamos dizer isso porque nós somos, né, pelo menos tem um pouquinho de bom senso, você não vai falar uma coisa dessas para ser confrontado de imediato. Mas quando você olha para as pessoas e os considera mais pecadores do que você já vai falar, não, todos somos pecadores, né, todos nós somos, mas o outro lá é mais pecador do que eu. Eu não sou um adúltero, ele é um adúltero, ele vive traindo a esposa ou ela vive traindo o marido, então eles são pecadores. Eu não sou, pelo menos nesse quesito, né? E muitas vezes nós adulteramos o dia inteiro, o tempo todo, o nosso coração, conforme Jesus falou lá no Sermão do Monte, né? Se você cobiçar uma mulher, falava para os homens de mulher, mas se você, mulher, cobiçar um homem também com intenção impura no seu coração, você já adulterou com ele ou com ela. E a gente não percebe isso porque não fizemos o fato. Então nós vivemos aquela ideia de uma lei, né, a lei anterior, né, a lei do Monte Sinai, de Moisés, quando Deus falou, não adulterarás. Você pode pensar o que você quiser, mas não adultere. Jesus vem e traz a lei do reino, que é muito maior do que a lei, né, do Monte Sinai, e aí ele fala, se você desejar fazer, é como se já tivesse feito. Então a gente começa a entrar numa situação em que a gente continua vivendo aquele mesmo farisaísmo que acreditava que não era pecador. Os pecadores são os outros, eu não sou. Lembra-se da parábola que Jesus falou também, né? Um publicano e um fariseu subiram ao templo para orar, e o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo, graças te dou, porque eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, porque eu sou muito bonitinho, porque eu sou feliz, porque eu sou isso, aquilo, sou feliz, não era, né? Porque eu sou tudo isso que eu sou, e não sou como esse pecador, né?
E o publicano não tinha nem coragem de olhar para cima, mas ele batia no peito e gritava: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então esse publicano foi justificado e o fariseu continuou já justo por conta própria. E a Bíblia diz que a justiça do homem, lá em Isaías fala que a justiça do homem é como um trapo da imundícia, né, diante de Deus. Então, queridos, é importante a gente pensar nisso. Sabe, a gente olha para nós, cristãos, eu sou... não é meu caso, né? Mas você diz: eu sou branco, eu sou homem, eu sou hétero, eu sou casado, eu sou evangélico, eu sou profissional, eu sou pai, eu sou resolvido, eu sou uma pessoa plena, resolvida, bonitinha, eu sou pastor, eu sou líder na igreja, eu sou sei lá o que você é, e que você às vezes coloca essas suas credenciais como sendo algo muito maravilhoso, mas você é um inimigo de pecadores. Você é um inimigo de pecadores, como aqueles publicanos, como aqueles fariseus e aqueles doutores da lei o eram. E Jesus é amigo dos pecadores. E aí nós entramos, então, precisamos saber agora de que lado nós estamos. Porque se você é um inimigo dos pecadores, você é um inimigo de Jesus. Desculpe te dizer, mas você é um inimigo de Jesus. Porque Jesus é amigo de pecadores, ele comia com os pecadores, ele vivia com os pecadores, estava sempre conversando com os pecadores. Jesus é um cara que só vivia no meio de pecador, por isso que ele incomodava tanto a elite religiosa, porque ele só vivia no meio de gente pecadora. Ele não era um cara que se purificava, que procurava viver no meio de gente bonitinha, como ele talvez. Não, ele se misturava mesmo com os pecadores, ele não estava ali para julgá-los, para condená-los, como estavam os fariseus. E nós, de que lado nós estamos? Estamos do lado daqueles que quer ser amigo de pecadores? Você quer ser amigo de um adicto? Você quer ser amigo de uma prostituta? Você quer ser amigo do homossexual? Você quer ser amigo do miserável, do cara que faz tudo errado, do adúltero, das pessoas que estão em pecado? Ou você só quer ser amigo de gente boa como você? Isso é complicado, né? Uma palavra séria, pesada. A gente precisa avaliar muito a nossa vida, porque nós somos muito preconceituosos. Nós somos cheios de coisas, cheios de melindres. Nós somos pessoas que, se o cara falar um palavrão perto de você, você se ofende. Ai, porque falou palavrão perto de mim. Ai, porque eu não gosto que fale palavrão. Cara, você tem que entender que os pecadores são pecadores. E nenhum pecador muda porque você o criticou, porque você cobrou, porque você exige mudança dele. Sabe quando que um pecador muda? Quando ele é aceito. Quando ele é recebido pelos santos. E aquele que é santo, como Jesus era santo, né? E é, claro, mas como pessoa aqui, ele recebia os pecadores e os pecadores olhavam para ele e desejavam mudar. Ele falou: eu quero mudar, porque eu quero ser que nem esse cara. Então, quando você aprender a receber os pecadores, sem exigir mudança, sem cobrar, sem exagerar, mas viver uma vida santa em companhia dos pecadores, os pecadores vão querer ser como você. E eles vão desejar ser como você, e eles vão buscar isso, e eles vão falar: eu quero ser como esse cara é feliz, esse cara é diferente, esse cara tem uma vida diferente, mas ele recebe a gente com amor, com carinho, com boa vontade, ele não fica exigindo, cobrando e me acusando de tantas coisas. Que você, em nome de Jesus Cristo, possa ser um amigo de pecadores, porque só assim você vai ser amigo de Jesus. Para de julgar as pessoas, vamos parar de condenar as pessoas. Vamos parar de se achar melhor que as pessoas, porque não somos. Querido, não somos melhores do que ninguém. Se você é um cristão, evangélico, sei lá, protestante, você é um monte de coisa legal, você é um monte de coisa bacana, você é maravilhoso, maravilhosa. Mas você precisa entender que os inimigos dos pecadores são os inimigos de Jesus. Os que queriam condenar os pecadores foram aqueles que condenaram a Jesus Cristo. Já pensou nesse paradoxo? Que coisa mais doida? Aliás, eu ouvi uma certa vez que quando o filho pródigo volta para casa e o pai corre ao encontro dele, alguém disse que o pai foi ao encontro dele correndo para que os inimigos de pecadores não chegassem antes do pai. Porque aí o pai chegando e protegeu ele para que os inimigos de pecadores não o condenassem e lançassem no inferno. É só uma observação, mas eu achei muito interessante. Então, queridos, que Deus nos ajude, que o Senhor, nosso Deus, nos leve a compreender essas verdades, de amar os pecadores independentemente de qualquer coisa, porque foi para isso que Cristo nos salvou, para sermos amigos de pecadores. Não para viver no pecado, não preciso dizer isso, né? Mas para sermos amigos dos pecadores e não nos tornarmos assim inimigos de Jesus. Que o Espírito Santo esclareça no seu coração essa palavra. É o meu desejo. Um forte abraço e que o seu dia seja o melhor dia da sua vida.